como teologia, isso vai te destruir espiritualmente. Por quê? Porque na teologia tem várias escolas. Nós temos calvinismo, armanismo e outros tantos professores que vieram com propostas de reforma da palavra. E nós perguntamos agora para nós mesmos: Cristo é perfeito ou não é? Cristo é perfeito. Se ele é perfeito, por que tem que reformar a palavra dele? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta: para pregar tem que estudar. Para pregar tem que estudar? Tem que ser estudado. Então Cristo nasceu aonde? Belém da Galileia, numa tribo das mais simples, tanto que falar na palavra, a profecia: e tu, Belém, não diga que tu és a menor das capitais, pois de ti nascerá o Salvador do mundo. Cristo nasceu lá, numa tribo, num lugarzinho humilde, e ainda foi na manjedoura, no meio do deserto, onde estavam os animais, uma estalagem. Ninguém deu lugar para Maria, nasceu no meio dos animais, os viajantes lá em cima, nasceu lá. Ele é perfeito? É. Aqui vem uma pergunta para a igreja: vocês creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Creem? Eu vou perguntar para a igreja. Vocês não incomodam não, isso aqui é um culto especial, então a gente pode perguntar. Só responde sim ou não. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Crê que Ele é perfeito? Sim. Então tá bom. Então presta atenção no que vocês falaram agora. Se Ele é o Filho de Deus, se Ele é perfeito, Ele erra? Não. Então, se Ele não erra, por que os pregadores, 12 que Ele escolheu, os apóstolos que Ele escolheu, Ele foi pegar lá no mar da Galileia, homens com calo na mão, das redes que pescavam? Por que Ele não nasceu na Grécia para pegar os discípulos de Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, filósofos de renome? Não, Ele foi lá no mar da Galileia, pegou os homens mais brutos que havia. Errou. Aleluia! Então, para pregar tem que ter conhecimento. Conhecimento não é via de salvação. Conhecer a Bíblia é dever nosso. Devemos conhecer. É o alimento da nossa alma. Mas estudar com propósito de conhecimento e de ciência, nós vamos nos perder dentro dela. Mas ler e pesquisar, examinar com o Espírito de Deus, isso aqui se abre como tesouros mais inimagináveis. E quantos que estão pregando e anunciando que esta virtude que estamos sentindo não é mais aceita? Não creem no dom de novas línguas. Então Cristo, vocês falaram que Ele é Filho de Deus, que Ele é perfeito, que Ele não erra. Olha, se é tudo isso que vocês responderam, Ele, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, nem Mateus, nem Lucas, nem outro apóstolo. Ele, o Cristo, Ele falou: e os meus sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. É isso ou não é? Está escrito ou não está? Ele é verdadeiro ou ele não é? Se é verdadeiro, se é isso que Ele falou, por que Ele não vai te dar o dom de novas línguas agora aqui? Aleluia! A palavra tem que ser audível, entendível, perfeito. Isso é muito claro. Mas preste atenção numa coisa. Quando Pedro foi pregar a palavra, com todo aquele poder que Deus tomou ele no dia de Pentecostes, aconteceu um dos milagres mais lindos que pouco se discute nas igrejas. Porque uma coisa é eu falar em português e você me entender. Outra coisa é o Senhor me tomar num idioma diferente e você perceber que eu estou falando num idioma diferente. Mas Pedro, quando saiu para pregar com aquelas pessoas que lá fora diziam estão embriagados, o Espírito de Deus o tomou. E diz a palavra de forma explícita que ele pregava, porque o discurso foi de Pedro, não foi dos outros, foi Pedro que pregou. E está escrito: e eles entendiam cada um na sua língua. Glória ao Senhor. Ele pregava em um idioma e entendiam em diversos. Se você já viu isso, é loucura. É loucura mesmo. E se isso é loucura, que Deus me faça mais louco, porque eu creio nisso. E tem aqueles que não aceitam esta presença de Deus, não aceitam
Deus visitar a igreja. Não aceita você manifestar. Acha que é exagero, que é fanatismo, que não precisa de tudo isso. Estão extinguindo o Espírito. Então aprenda uma coisa, de forma muito clara. Vamos conversar sobre isso aqui, rapidinho. Se você não crê em dom, não crê em virtude, não crê no glória que toma a igreja, não crê na manifestação de novas línguas, não tem problema. Batizou, creu, converteu, serve a Deus até o fim dos teus dias, sem criticar, sem condenar, sem roubar, sem matar, sem trair, sem adulterar, sem fazer nada que seja transgredir o mandamento da palavra. Você vai para o céu. Pode ter certeza, porque Deus é muito justo. Não vai colocar você com obras perfeitas no inferno. Você vai para o céu, louvado seja Deus. Mas faz um favor para a igreja. Fica no seu posicionamento, mas não ignore quem ama os dons de Deus. Se você não quer sentir a virtude, não tem problema, mas deixa quem já sentiu querer mais. Esse clamor, esse barulho, irmãos, guardem isso. Muitos se escandalizarão no meu nome, disse o Senhor. Alguns já não aceitam o ósculo, porque acham que isso é algo que não se aplica mais, não aceita mais o véu, porque isso é uma doutrina diferente. Já vão torcendo a palavra. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E o pior é não aceitar o Espírito Santo visitando a igreja. Então, se você não aceita, vamos dentro da palavra, que é a palavra que nos defende, né? Quando o Senhor derramou no dia de Pentecostes a sua presença sobre os seus apóstolos, diz assim, que foram viram línguas como que de fogo que caíram sobre eles. Ouviram um som impetuoso que entrou naquele lugar. E aí vem, lá fora, veja que eles estavam num dia de festa. E dia de festa naquele povo era muito barulho. Era gente da Mesopotâmia, de outros lugares distantes. Chegava aqueles viajantes estrangeiros e gente vendendo todo tipo de coisa que você possa imaginar. Aquele barulho, aquele ruído na rua. Lá fora, eles ouviram a manifestação lá dentro. Se você estivesse lá, o que você ia fazer? Cortar todo mundo? Falar que estava todo mundo na carne? Que é exagero, que é fanatismo? Fica você achando que é isso. Quem sente o Senhor não aguenta. O poder de Deus toma. Eles ouviram lá fora, porque o Senhor estava lá dentro visitando eles. Irmãos, irmãs, se o Senhor te visitar, não retenha. Se entregue a Cristo e deixe o Senhor te tomar, porque a presença de Deus e o dom de Deus é a mesma coisa que o paladar. A pessoa está acostumada a vida inteira a comer um determinado alimento. Você propõe para ele uma comida mais refinada, ele diz, eu não gosto, nunca provou. Propõe uma outra, não gosto, mas nunca provou, nunca provou. É aquela comidinha com sal carregado e é o que ele gosta. Mas de repente ele começa a ceder e vem uma comida mais fina, que nem usa sal. Comidas finas são com ervas especiais, especiarias. Aí ele prova, mas isso é muito bom. Ele começa a mudar o paladar. Quando ele muda para cá, ele começa a provar outros tipos de prato e o paladar vai aguçando. Ele começa a perceber todo tipo de tempero. Ele nem sente mais saudade do sal, porque o paladar mudou. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você deixar o Senhor te servir com especiarias do céu hoje, a tua fome pelas coisas de Deus vai mudar tanto, que você vai começar a trocar as horas da madrugada nos sites pornográficos pelas horas da madrugada em oração, em temor, em reverência, em virtude, em busca de Deus. Uma reunião ali, um violão tocando e os hinos sendo entoados e a mocidade em volta, aquele movimento gostoso. É o Senhor, é o Espírito Santo.